Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Abençoe na vida do servo do Senhor. Ele estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. Amém? Vamos orar pela vida do pastor Marcelo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste à Tua casa para juntos celebrarmos a Ti. Senhor, eu quero Te pedir a Tua bênção para o Teu filho, em todas as áreas da vida dele, na sua família, o seu ministério, ó Pai, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Senhor, que esta noite, Senhor, ele possa ser um canal de bênção para as nossas vidas, que não seja nada da vida dele, mas através dele a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu possas, Senhor, abençoar o Teu filho esta noite, que se dispôs a estar aqui conosco, que ele possa receber algo especial, um presente especial vindo do Teu trono para a vida dele. Quando ele receber, ele vai saber que foi Teu Espírito Santo que o mandou. Ele vai saber, vai testificar através do Teu Espírito Santo que foi algo especial de Ti para a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Se você nesta noite está feliz com o Rei da Glória, se você nesta noite verdadeiramente reconhece que Ele é o Senhor da tua vida, você vai dar um glória a Deus a contagem de 3 para envergonhar o território do inimigo. Amém? 1, 2, 3. Bate palma para o Rei da Glória, Ele merece. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele promove em nossas vidas encontros. Diga, encontros. E nós nos encontramos. Pastor Jadel, sua esposa, nós nos encontramos aí no caminho, né? E, na verdade, tem sido uma grande bênção, né? Em breve ele também vai estar ali conosco. Esse que vos fala tem feito um trabalho também dentro do bairro Jardim Flor de Maio. Alguém conhece aqui Jardim Flor de Maio? Olha, o pessoal conhece, hein? E Jardim Fontales, Vila Airosa. Não estamos muito longe uns dos outros aqui, é o outro lado aqui da Fernão Dias. Mas eu, na verdade, não moro aqui. Eu morei, quando nós estabelecemos a igreja, eu fiquei por um período de 5 anos, 4 anos, quase 5. Eu fiquei morando ali no Jardim Flor de Maio, para conhecer melhor o povo de Deus, aquela coisa toda. E nós voltamos para o nosso lar, que é lá na Casa Verde, né? Então, somos ali da Igreja Batista Filadélfia e temos feito a obra de Deus, temos adorado o Senhor, temos servido. Mas eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele nos concede esse privilégio e pela confiança, pastor Jadel, de estar aqui nesta casa de oração. Eu vou te convidar para que você se coloque em pé. Nós temos aqui uma leitura para fazer. Vamos daqui a pouco participar da comunhão, da mesa. Hoje pela manhã também, ali nós tivemos o partir do pão, a comunhão. Esse é um momento precioso nas nossas vidas. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento. Nós vamos fazer uma leitura no livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 38. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, de repente alguém precisa acompanhar essa leitura, de repente tem alguém aí que está sem Bíblia. Sempre é bom nós se aproximarmos dessa pessoa, né? Seja com o seu tablet,
Olha para a direita, olha para a esquerda. Eu estou vendo pessoas aqui que precisam de ajuda para acompanhar a leitura. Amém? Se você achou o capítulo 38, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos, então, ler aqui do versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Amém? Palavra de Deus registrada aqui. Eu tenho a Nova Almeida, revista e atualizada. RA é uma leitura boa de se fazer. Tem a revista corrigida aí na igreja. Tem nova tradução na linguagem de hoje. E nós vamos tendo um bom entendimento da palavra. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Repita comigo: põe em ordem. Foi só um ensaiozinho, hein? Agora é para arrebentar. Põe em ordem. Muito bem. A sua casa. Só até aí. Porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou bastante, chorou muitíssimo. Versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e fala a Ezequias, dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Aleluia. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias, quantos anos? 15 anos. Só até aí. E você pode assentar glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero dar início a esta mensagem dizendo assim: eu e você fomos chamados não para fazer parte de uma denominação. Denominação tem bastante. Hoje, se você for olhar, pelo menos no contexto brasileiro, no território nacional, podemos assim dizer que o nosso país é um país cristão. Podemos dizer que a propagação do evangelho, da palavra, com certeza tem sido algo tremendo. Mas é necessário que cada dia, cada momento, cada instante, nós venhamos entender o que Deus quer de nós. Nesta noite nós estamos em uma ceia, e assim como fala o povo pentecostal, é a ceia do concerto, é a ceia onde nós fazemos uma reflexão. Por que uma reflexão? Porque você está diante de um momento tão importante, porque quando eu participo desta mesa, eu estou reconhecendo que existe um Deus, que um dia, conforme escreveu o apóstolo João, no seu evangelho, ele se fez carne e habitou no meio de nós.
E pelo fato dele ter habitado no meio de nós, ele veio trazer para nós aquilo que eu e você precisa. Eu e você precisa, nós precisamos de vida e vida em abundância. Ele disse isso: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Muitas vezes nós estamos no culto, muitas vezes o Senhor, Ele sinaliza uma palavra aos nossos corações e nós não entendemos. Eu gostaria nesta noite de pelo menos sinalizar dentro dessa palavra três momentos na vida deste rei, que poderá com certeza, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa vida de comunhão com Deus, que poderá também ser bastante aplicável. Quando você vai à história do livro dos reis, no livro de Crônicas e em Isaías, você pode acreditar no que eu estou falando. Se você ainda não conhece a história, conheça. Mas quando você fala de Ezequias, do rei Ezequias, o rei Ezequias foi um rei aprovado por Deus. Ele teve aprovação diante de Deus, porque ele se preocupou em fazer o que o profeta veio falar a ele. No primeiro momento do reinado desse profeta, ou melhor dizendo, deste rei, junto com o profeta Isaías, no primeiro momento, ele mostrou que verdadeiramente era alguém que temia o Deus dos céus. Porque a casa estava bagunçada. E ele, de acordo com como falou o profeta para ele posteriormente, aqui nesse primeiro momento ele põe a casa em ordem. Como, pastor? Se você começar a ler as referências que eu dei no livro de Reis, em Crônicas, você vai ver que ele promoveu reformas religiosas. E o que foi promover uma reforma religiosa? O povo estava voltado para deuses estranhos, estava voltado a Baalins, estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E uma das coisas que foi muito importante na vida do rei Ezequias, ele estabeleceu o que nós vamos fazer aqui no dia de hoje. O povo não estava mais celebrando o ato ímpar, o ato mais importante, que era o quê? Lembrar do que aconteceu lá no Egito, celebrar a Páscoa. Não estava mais acontecendo isso. E ele vem agora, engrandecido seja o nome do Senhor, e consegue estabelecer esse momento. Amados, a primeira verdade que eu quero deixar aqui registrado aos nossos corações: se faz necessário, é necessário que eu e você comecemos bem e venhamos terminar melhor ainda. O Senhor, Ele nos dá condições. Eu conheço a igreja, a comunidade cristã e vida, não é de hoje, posso dizer assim, é um nome, assim como Igreja Batista Filadélfia é um nome, mas eu conheço o pastor Jean, conheço outros pastores, conheço outros obreiros, assim como viemos nos conhecer de uma maneira que nem foi assim, uma maneira igreja, uma maneira pública, foi de uma maneira bem informal,
através de um momento de oração, e nós entendemos que vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual, que tem com certeza zelo por esta palavra. Porque se você estiver debaixo do zelo desta palavra, posso ser sincero, você tem tudo para dar certo. Se você chegou hoje aqui pela primeira vez, eu não sei, se você ainda não conhece esta palavra, eu quero dizer para você que esta palavra, assim como disse o salmista Davi, ela torna-se na sua vida lâmpada para os seus pés e luz aos teus caminhos. E através da palavra de Deus nós vamos crescendo. Através da palavra de Deus nós vamos criando temor. Quando eu olho para a vida do profeta, do rei Ezequias, ele era um rei temente a Deus. Ele poderia ser, com certeza, pastor Jadel, um bom administrador. Mas o que eu vejo de mais importante na vida dele, ele tinha temor diante de Deus. E quando nós temos temor diante de Deus, isso é princípio de sabedoria. Isso vai fazer com que você cresça. Isso vai fazer com que você venha a ser bem-sucedido. Primeiro momento, eu estou dando valor ao que Deus me confiou. Rei Ezequias, eu estou dando valor ao meu reinado. Eu estou colocando a casa em ordem. Eu estou fazendo tudo o que é necessário. Eu estou crendo, eu estou dando ouvidos às orientações teocráticas. Israel era regido pela teocracia. Não é como o nosso país. Não vinha de Brasília, não. Não vinha de Israel, não. Vinha direto do trono de Deus. E ele tinha que tão somente obedecer. Receba isso aí na sua vida, obediência. Segredo do sucesso na vida cristã. Eu estou vendo aqui pessoas que vão ser obedientes, aleluia, ao chamado, vão ser obedientes ao que Deus está mandando você fazer, e você vai ter tudo, aleluia, à disposição de você. Você vai ser próspero, aleluia, você não precisa andar por cima do sal, você não precisa sapatear, você não precisa fazer isso, você não precisa dar mergulho, simplesmente você precisa crer que se você estiver debaixo desta palavra, todas as bênçãos vão se cumprir na sua vida. Temos prova disso na vida desse monarca. Segundo momento, ele estava, segundo nós acabamos de ler aqui, passando por um momento de enfermidade, e o nome da enfermidade que foi dita aqui nas Escrituras, pelo menos na minha tradução, era uma enfermidade mortal. De repente eu estou aqui diante de pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte. Eu servi 28 anos no estado de São Paulo. E eu passei por situações que, se não for ao Senhor, eu não estaria aqui para contar história. O Senhor, Ele foi benevolente comigo, Ele guardou a minha vida, Ele cuidou de detalhes. Eu tive tantos livramentos, que eu vou dizer assim para você, que Ele foi tão bom comigo, que Ele falou, você nem precisa ficar sabendo, só tenha essa certeza, eu estou cuidando de ti, eu estou te dando o livramento. O Deus que cuida de você, Ele também te dá livramento. O Deus que cuida de você, Ele não vai permitir, aleluia, quem sabe nesta semana, quem sabe por esses dias, chegou, aleluia, uma notícia não muito agradável na tua vida, mas eu trago, aleluia, a seguinte notícia, se você confiar no Senhor, aleluia, o tempo dele se cumpre na tua vida, e essa notícia vai passar, e você vai glorificar, e vai contar nesse altar aqui, o Senhor foi benevolente comigo.
Sabe o que acontece? Quando você tem comunhão com o seu irmão, quando você tem comunhão com o seu pastor, e eu vou dizer aqui, pastor, que esse povo, o qual Deus confiou a você, é o tipo do povo que, quando precisa fazer alguma coisa, quando precisa de uma orientação, lhe procura. Pede uma orientação. Não vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Temos que ouvir a voz do profeta, ou até melhor dizendo, a voz do pastor. Ele foi colocado para cuidar, zelar das nossas vidas. Hoje, eu posso até dizer assim, eu já tive na condição de, vamos dizer assim, procurar o pastor e conversar com ele. E hoje as pessoas mais procuram para que eu converse, para que eu oriente, para que eu dê uma direção, para que eu ore. A mudança é muito grande. Mas em todas essas coisas, nós vemos assim a mão de Deus assim, ó, tomando conta. Mas é necessário nós ouvirmos: crede no Senhor, crede nos teus ministros, nos teus profetas. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai prosperar nessa terra. É garantia, é garantia. Mas existia intimidade. Meu Deus. Ele conhecia o profeta Isaías. Eu fico imaginando, vamos tentar encenar. Você chegar para a mais alta autoridade do palácio e trazer uma notícia dessa. Você consegue pensar nisso? Complicado, hein? Então, o profeta, ele não fez na minha opinião, ele não fez uma visita de profeta. Eu vou comparar a visita do profeta Isaías a esse rei, o qual ele era alguém que o orientava. Eu vou comparar ele nesse capítulo especificamente, nessa passagem especificamente, aquela visita que quando você sempre, quando vai, você sente que não foi como você gostaria. A visita de médico. A visita de médico, parece que o médico marca assim, é 5 minutos. E olha lá. Eu acho que eu estou até exagerando no tempo, né? Porque ele já prescreve, ó, faz isso, faz esse exame, tchau. Não tem muita conversa. Então ele chegou lá e falou: olha, põe a tua casa em ordem. Vamos falar rasgadamente? Porque tu vai morrer. Meu Deus. E eu já vejo ele fazendo isso para alguém que já não estava bem, para alguém que estava na cama, deitado. E quando ele faz isso, simplesmente ele faz o quê? Ele vai embora. Ele sai de lá, por isso que eu estou falando, foi uma visita rápida. Não tinha muito o que falar. Eu vou falar para o monarca que ele vai morrer e eu vou falar mais o quê? Eu vou embora. O que Deus mandou falar, eu estou falando e estou indo. Então põe a tua casa em ordem, ele falou. Só que o que vai acontecer aqui, e foi por esse caminho, pastor Jadel, que o Senhor me levou, é necessário, mais do que nunca nas nossas vidas, eu falei isso no começo e vou fortalecer agora, nós entendermos o que Deus está nos pedindo. Deus, ele é soberano. Quando ele faz um pedido para nós precisamos se concentrar nisso daí, né? E ele, veja bem, no momento em que ele toma conhecimento disso daí, ele falou: espera aí,
Eu entendo que ele virou para a parede. E ali ele foi falar com o Rei da Glória. Senhor, o que está acontecendo? Eu já estou aqui, prestes a morrer. Mas eu acredito que o Senhor me conhece. Salmo 139, Ele te conhece, Ele te sonda. Ele sabe o teu assentar, o teu levantar, o que você come, o que você veste, por onde você anda, o que você faz, o que você fala, o que você está pensando. Esquadrinha os meus pensamentos. Tem aquele louvor que eu gosto muito, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Ele conhece as nossas vidas. E naquele momento ele começa a falar, e eu vou quebrar um pouquinho o gelo aqui. Se você estiver comigo nesse ambiente glorificando o nome do Senhor, tu vai entender o negócio. De repente, o profeta ainda está no pátio. Vou mais ou menos calcular. Ele saiu lá da câmara, lá dos aposentos do rei. E ele está no pátio, indo embora. Quando ele está indo embora, Isaías, eis-me aqui, Senhor. Volta lá. Em algum momento, acho que você já ouviu isso na televisão. Em algum momento você já ouviu uma propaganda de igreja cristã? A oração rápida, a oração urgente. Quem já ouviu esse termo por aí? O pessoal fala de oração urgente. E eu entendo que a oração do profeta, do rei, ela foi uma oração urgente. Porque Deus ele já ouviu, Deus ouviu a oração dele e já entrou com providência. Existem pessoas que chegou ontem na igreja, desculpe. E você já está vendo ela receber isso, receber aquilo outro. Você já está na fila aí. Você já está passando pela prova, dando glória a Deus, faz uma cara e nada acontece. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Diante de todo esse processo, diante de todo esse procedimento, Deus ele sempre tem um propósito. Nem é antes e nem depois. É no tempo dele. O tempo para o rei foi exatamente aquele. Volta lá e fala para o meu servo e fala para ele que eu estou acrescentando quantos anos? Aí vem uma pergunta da minha parte. Qual foi a bênção? Vida e 15 anos. Vida e 15 anos. A pergunta é: o que você vai fazer? Eu creio, pastor Jadel, que alguém pode sair daqui nesta noite de posse da tua vitória. Eu creio que ele pode passar nesse arraial aqui, andarava sobre candarécia. Ele pode passar nesse arraial aqui e liberar a tua vitória hoje. Você crê que ele pode liberar a vitória para você hoje? Mas a pergunta é: o que é que eu vou fazer com a minha vitória? Vou repetir. O que é que você vai fazer com a sua vitória? Para ficar bem firme aí, olha na bolinha do olho do seu irmão e pergunta: o que é que você vai fazer com a sua vitória? Meu Deus, aleluia. Você está com sua Bíblia aberta? Ele falou: lembra-te, Senhor, no versículo 3, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Hoje em dia, por causa do pão que perece, por causa de tantas situações que se apresentam diante de nós,
eu vejo, eu tenho observado. Eu já estou aí um pouco antigo na igreja, já cheguei aí na casa dos 30 anos. Eu acredito que tem gente aqui que tem até mais tempo que eu, que nasceu num berço. Eu vim do Espiritismo quando eu tinha 24 anos, eu era médium. Deus me salvou, Deus me libertou. Fez uma grande obra. E do dia que eu saí do império das trevas e vim para a sua maravilhosa luz, até o dia que se chama hoje, eu digo temendo e tremendo, eu não arredei o pé da presença do Senhor. E uma hora você está lá no vale, outra hora você está no meio, você está entre o monte e o vale, está no meio ali. Tem hora que você está lá no monte. Mas em todos os episódios, em todos os momentos da sua vida, esteja adorando, glorificando, exaltando. Está doendo a prova? Glorifica um pouquinho mais. Está difícil para você? Glorifica um pouquinho mais. Você olhou, quem sabe você saiu hoje da sua casa e não tinha, já estava faltando aquilo, faltando aquilo outro, faltando isso, faltando aquilo. Eu digo para você, Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo Deus de providência. E vai chegar a providência na hora certa. Mas a questão é, quando eu sou atendido por Deus, o rei foi atendido por Deus. Isaías estava acostumado com essas coisas, era o ofício dele. Ele simplesmente fazia o que Deus lhe ordenava. Ele não precisava ser hoje, infelizmente, é lamentável dizer, eu ocupo esse espaço e faço esse breve comentário. Muitas pessoas querem se tornar estrela. Muitas pessoas querem se tornar, fui eu que fiz. É aqui da igreja tal. Entendeu? Não. O que eu tenho, que você tem é ferramenta. O presente que Ele te deu, o dom que Ele te deu, é para que você sirva a Ele com excelência. Você pode glorificar a Deus por isso? Amados, eu faço uma pergunta nessa noite. Como é que estava o reinado do profeta, toda hora profeta? Estou quase chamando Ezequias de profeta, mas não vou chamar não. Como é que estava o reinado de Ezequias? Estava próspero? Diga amém. Ou não? Estava próspero? O reinado de Ezequias estava próspero? Estava. O reinado de Ezequias, no reinado dele estava acontecendo grandes vitórias? Estava ou não? Estava. Eu mostro aqui para você, eu te dou aqui uma série de razões. O rei da Síria veio com tudo sobre o rei Ezequias e a vitória foi de Israel. Aconteceram muitas e muitas e muitas vitórias. Estava tudo em ordem. Mas Deus estava pedindo para ele o quê? Para ele colocar o reinado dele em ordem ou a casa dele em ordem? A casa. O que eu vou fazer? Deus está liberando essa palavra aqui nesta noite, viu? O que é que eu vou fazer com a bênção que Deus vai me entregar? Eu quero ser boca de Deus aqui nesta casa. Deus, Ele tem uma bênção para te entregar. O que é que você vai fazer com ela? É interessante que eu fico imaginando quando o rei ele toma conhecimento disso daqui, ó. Se você olhar um pouquinho antes do capítulo 37, no versículo 36, o tamanho poder, a tamanha glória, a tamanha autoridade que o meu Deus e o seu Deus têm. Porque o versículo 36 do capítulo 37 vai dizer assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. Ouça isso, se você não conhecia antes. 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram
cadáveres. Deus, ele enviou o exército. Deus, ele fez com que todos conhecessem todo o armamento bélico de Israel. Ele enviou um anjo. E nós entendemos que o anjo do Senhor, aquele que acampa ao meu e ao seu redor, ele está sempre nos livrando, porque o inimigo ele fica em derredor. O inimigo ele quer roubar a sua bênção, mas eu já quero repreender ele nessa noite, porque ele não tem poder sobre a mim e sobre a tua vida. Eu já quero declarar aqui nessa noite, eu quero declarar nesta casa de oração, nesse lugar santo, nesse lugar maravilhoso, que toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará, que toda língua que ousar juízo contra você, tu a condenarás. Sabe por quê? Porque esta é a herança dos servos do Senhor, e que procede da boca de Deus. Aleluia. Queridos, essa é a questão. Eu recebi a minha vitória, o rei, diga o rei. Recebi a minha vitória, e agora? O que eu vou fazer? Reinado está indo bem. Está tudo funcionando bem. Tem um momento que está tudo bagunçado, né? Tem um momento que você coça a cabeça assim, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Olha, nesses 5 anos que eu estou pastoreando o Santo de Israel, de vez em quando, até eu já ganhei uns cabelinhos brancos aqui que eu não tinha, sabe? Eita, acho que era melhor eu ter ficado quieto. Mas tudo bem. O que é que Ezequias vai valorizar mais? Foi uma grande vitória, foi. Foi uma grande vitória. Hoje para nós poderíamos estar em dimensões espirituais diferentes. Eu estou falando do século 21. Como assim, pastor? Me explica isso aí. Eu vou explicar. Deus, ele me concede um sinal. Deus, ele opera maravilhas. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Olha para o nosso pano de fundo. Olha para o povo hebreu. Olha para o povo que viveu o Pentateuco. Rapaz, eu queria estar lá. Eu queria estar lá no momento que Moisés tocou naquelas águas com o cajado e o mar veio. E o povo passou em terra seca, marchando. Olha o tubarão ali. Olha a piranha ali, não pode me pegar. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Olha, o povo estava no deserto. Na hora certa, podia ir lá. Comida fresquinha. Que Deus é esse? Que está por perto sempre. Que fez o seu povo reconhecer o seu poder, a tua glória, a tua majestade. Então, é necessário que nós comecemos a entrar em dimensões e entender o que Deus quer de nós. Quando Ele libera uma vitória nesta casa, a vitória não é sua só não, a vitória é do povo de Deus. Sabe por quê? Aleluia, existem joelhos dobrados, existem pessoas intercedendo, existem anônimos aqui que não aparecem muito, viu? Deus está me revelando que existem pessoas aqui, viu, pastor Jadel, que é bem tranquilinha, não fala muito, nem fala muito, mas tem compromisso à noite. Dobra o teu joelho e ora por esta igreja, e intercede pela tua vida, e por essa razão, sabe o que acontece? Nós precisamos começar a viver uma nova dimensão espiritual. Eu declaro nesta casa de oração uma nova dimensão espiritual. Haverá cura, sinais e maravilhas, mas, aleluia,
Isso aqui é só para que todos saibam que em Guarulhos, não na comunidade cristã em vida, mas em Guarulhos, o reino de Deus está sendo propagado. E existe vitória para quem chegar nesta casa. Você vai trazer alguém aqui e você não vai sair envergonhado daqui. Porque quem vai se encarregar da vitória não é o pastor, não. É o pastor da minha vida, da vida dele e da vida de vocês. É o pastor dos pastores que continua operando maravilhas no nosso meio. Pode aplaudir o Senhor. Como é bom sentir a presença do Rei. Aleluia! Deus quer levar você, meu irmão. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite, pastor Jadeu. Deus, ele quer levar você a níveis espirituais maiores. O rei não entendeu isso. Viu? Leia depois a história, ele não entendeu isso. Ele não entendeu. Infelizmente, ele não entendeu. Quando Deus falou, põe em ordem a tua casa. Eu tenho ainda um tempinho. A gente precisa tocar um pouquinho na ferida, viu? Assim, só um pouquinho. Mesmo se eu não voltar aqui, mas eu vou tocar assim um pouquinho só na ferida. Naquer, se der, bidá, yassou, naragaia sobrindar, bicho. Quinze anos. O reinado é dele? Temporariamente. Diga temporariamente. Seu tempo aqui, meu tempo lá. O tempo que você está nesta casa, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, é temporário. Por conta disso, eu tenho que entender que eu sou ferramenta do reino. Que eu tenho que deixar nesta igreja um legado. Ah, mas é tão bom ouvir aquele irmão ensinar o discipulado. Ele ensina tão bem. Ah, eu só quero ele. Espera aí. Deus quer você. Quem está entendendo isso, glorifica. Não é um só, não. Não é exclusividade, não. É ferramentas e ferramentas, utensílios e utensílios, vasos e vasos, vasos de barro. Receba 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 na sua vida. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Eu estou vendo aqui um monte de vasos de barro nessa noite. Eu sou um vaso de barro, caixé. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja minha, sua, nossa, mas que seja do Rei da Glória. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Eu preciso falar, um bom rei, temente a Deus. Deus ouvia ele, sim ou não? E como ouvia? Porém, ele se esqueceu. Ele não entendeu o que era para ser feito. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Eu preciso entender o que é para ser feito. Ele precisava investir no legado, em alguém que ia dar continuidade ao que ele colocou em ordem. Olha que interessante. Eu estou olhando para o espelho. Já teve momentos na minha vida
Não vou mentir, não, fala a verdade. Que eu me olhava no espelho, eu ficava com vergonha de mim. Porque varão estava só pela misericórdia. Quem entende isso? Você entende isso? Porque Deus, Ele conhece as nossas vidas. Só que aqui, quando Ezequias ele olha para o espelho, ele só estava enxergando ele. Ele não estava enxergando o que Deus tinha para ele. O maior bem, o maior patrimônio dele, porque isso era a regra lá, naqueles tempos. Ele tinha que preparar quem? O filho dele. O filho. Provérbios 22:6. Se eu mandar alguém recitar aqui, quem quer recitar para mim? Provérbios 22:6. Manda fogo aí, vai. Eu vou dar só a primeira letra. Ensina o menino. Ah, tá vendo que você sabe? Ele se esqueceu. Ele se esqueceu desse detalhe. Vamos virar a página aqui? Eu estou virando a página, tá? Virei a página. Meu Deus, vai dar tempo. Eu prometo. O capítulo 39. Capítulo 39. Aleluia. Capítulo 39. Começa assim, começa exatamente assim. Nesses tempos. O que significa isso quando a palavra do Senhor ela menciona isso? Na vida do rei, já tinha passado um tempo. Não posso dizer a você 5, não posso dizer a você 7, mas já tinha passado um tempo. Nesses tempos, olha o nome do rapaz que aparece lá. Merodach Baladã. Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e o quê? Olha lá. Um presente. Vamos ser sinceros? Vamos lá. Quem gosta de ganhar presente aqui? Presentinho para o rei. Veio da onde o presente, ô irmão? Ai, ai, ai. O presente veio da Babilônia. E ele recebe esse presente. E começa, ele se agradou, está escrito aqui no versículo 2, Ezequias se agradou disso, mostrou aos mensageiros ai meu Deus, não vigiou nenhuma quirelinha. Ele chega para Merodach Baladã e fala, rapaz, vem aqui, vem dar um rolezinho, vem cá dar um rolezinho comigo, rapaz. Você viu só? Ele estava topzera. Receber, olha o meu reinado. Mas eu preciso te mostrar uma coisa. Tem algo aqui, ó. Tem algo aqui dentro. Ele mostrou tudo. E mais um pouco. Mostrou os materiais bélicos. Mostrou. Ele levou o camarada na casa do tesouro. Aí, feito isso, recebeu lá o presentinho. Você precisa tomar cuidado. Ei, olha para o seu irmão e fala assim, bem na bolinha do olho dele, vigia. Vai, fala de novo, vigia. Nem todo mundo que chega com um presentinho, com agrado, com uma conversinha malezinha,
está querendo o seu bem, viu? Por isso você vigia. E esse rei, nesse momento, ele não vigiou nem um pouquinho. O profeta volta. Eu estou no terceiro momento já, tá? Que é o momento de não vigiar. O profeta volta e pergunta para ele: rapaz, eu vi por minha conta, tá? Por conta do pastor Suíta, eu vi um fogo estranho aqui. Eu vi um fogo que não é aquele fogo que eu conheço, não. Veio um negócio estranho aqui. O que aconteceu? Eu recebi um presente lá de Merodach Baladã. Aí eu aproveitei e mostrei para ele. Hã? Não. Foi. Da mesma maneira que o profeta o tinha exortado lá atrás, o profeta vai exortar agora. E vai dizer a ele, versículo 7 do 39, dos teus próprios filhos que tu gerares, eu estou no 39, 7, amém? Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Cativeiro. Então disse Ezequias a Isaías. E aqui nessa palavra, ele até de uma certa forma deu uma esnobadinha no profeta, viu? Ele estava meio rebeldinho, viu? Ele vai falar, ó. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ele estava preocupado com quem? Ele não estava preocupado com o propósito que Deus tinha estabelecido na vida dele. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, nós precisamos estar, aleluia, atentos. Eu quero deixar aqui uma advertência: não abra a porta da sua casa para o inimigo entrar. Fecha aí a portinha da tua casa. Fecha as brechas. Cuidado. Olha com quem você está andando. Às vezes nós estamos lá no nosso trabalho. Às vezes nós estamos lá no nosso local de estudo. Que seja, ainda que hoje muita gente estuda pelo... Não presencialmente, mas às vezes nós estamos em algum lugar e alguém quer até facilitar as coisas. Nós precisamos vigiar. Interessante que, diante de todo esse contexto histórico, é lamentável dizer, é muito triste dizer, porque quando você vai olhar o próximo reinado, que é o reinado do filho dele, foi um péssimo reinado. Por quê? Justamente por conta disso. Eu preciso cuidar. Aleluia. Que Deus ele traga para esta igreja a cada dia, a cada momento. Hoje é ceia do Senhor, é palavra de reflexão. Que Deus ele traga para nós esse cuidado com aquilo que Ele está entregando para nós. Eu não estou aqui tão somente me referindo à sua família propriamente dita, mas eu volto a dizer, ao ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Quem sabe hoje você está só como um ouvinte aqui da palavra de Deus, mas eu vou dizer que é por pouco tempo, viu? Tem lugar aí para o povo trabalhar? Tem, né? Tem bastante? Sempre tem, né? Sempre tem vaga, né? Então. Quem sabe você já está até bastante. Tem gente que treina o tempo todo. Treina.
mas não produz nada. É necessário nós começarmos a produzir. É necessário nós entendermos o que Deus está querendo de nós. Então, diante de uma bênção liberada, diante de uma palavra liberada, diante de tudo isso daí, Deus ele sempre tem algo reservado para nós. Amém? Eu quero orar e passar ao pastor, no nome de Jesus. Soberano Deus, a tua palavra, ela foi ministrada. Soberano Deus, eu ainda acredito que quando o Senhor nos chama para uma obra, o Senhor se responsabiliza, o Senhor nos capacita. Eu sei, Pai, que o Senhor capacitou o rei Ezequias. Eu sei, Pai, que ele começou bem, mas não terminou muito bem. E isso serve para nós prestarmos atenção com detalhes que muitas vezes vêm para nos envergonhar, que vêm para nos tirar da tua presença, que vêm para ofuscar a nossa visão. É noite de ceia hoje, Pai. Que o Senhor derrame nos nossos olhos espirituais um colírio santo, para que nós possamos enxergar a dimensão espiritual de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Deus quer fazer, Deus vai fazer uma coisa nova, aleluia, e para Ele fazer uma coisa nova, é necessário nós nos posicionarmos. Obrigado, Senhor, por esse momento, e que os teus filhos saiam daqui pensando nesta pergunta, porque já está sendo no mundo espiritual liberado a vitória. O que eu vou fazer com a vitória que o Senhor me concederá? Se você crê nisso, diga amém, e pode aplaudir o Rei da Glória.